Presta atenção nessa informação, que era lamentável mesmo. Em junho de 2011, o seu jornal registrou um grave flagrante de desrespeito às leis e ao ser humano. Em Itaquaquecetuba, no Alto Tietê, uma fiscalização do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil constata que 9 pessoas vindas de Pernambuco viviam em condições semelhantes à da escravidão. Não recebiam salário combinado e dormiam amontoados num ambiente sem a menor condição de higiene. Vamos rever essa reportagem. Este conjunto habitacional na divisa de Itaquaquecetuba e Poá faz parte do programa Minha Casa Minha Vida. É uma iniciativa do Conselho Comunitário da Grande São Paulo, com financiamento da Caixa Econômica Federal e gestão da empreiteira Vila Verde, que repassou o trabalho para outra empreiteira, a FF. E os problemas vão muito além, incluindo a manutenção de 9 trabalhadores pernambucanos em condições semelhantes à escravidão. A polícia chega para investigar as denúncias junto com o Sindicato dos Trabalhadores da Construção de Mogi das Cruzes, Suzano e região. Se eu encontrar alguma irregularidade, um dos senhores terão que nos acompanhar até a delegacia em carro próprio. Nós fomos conhecer o que a empreiteira chama de alojamento. São cômodos inacabados das casas, sem a menor condição de habitabilidade. Nessas camas dormiam amontoados 9 trabalhadores. Uma das camas estava dentro do que seria um banheiro. À noite, os trabalhadores urinavam nestas garrafas plásticas. E vocês estão aqui desde o começo? Desde o começo, trabalhando sem receber um centavo de salário até hoje. Quanto que eles prometeram para vocês? Eu sou predeiro, era 990. A situação que está colocada para os trabalhadores aqui é de análogo escravo. José Carlos Brito, que disse ser responsável pela equipe técnica, admitiu o atraso nos pagamentos, mas sobre o alojamento... Não existe alojamento imundo. As pessoas estão hospedadas nas próprias casas que foram construídas. O senhor pode ir lá verificar. Mas é o correto? Eu vi. No final da vistoria, o empreiteiro Luiz foi levado à delegacia em Mogi das Cruzes no carro da polícia. Outros responsáveis pela obra também foram prestar depoimento. Esse pessoal vai ser removido para um hotel, segundo o pessoal da associação, vai estar levando eles para um hotel, a providenciar o hotel para eles, né? E a partir daí vamos verificar o acerto de conta deles. Os 9 trabalhadores encontrados em regime de escravidão voltaram para casa em Pernambuco e, com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil, receberam todos os direitos trabalhistas. E ainda nessa esteira, a questão sobre o trabalho decente na América Latina foi debatida em São Paulo na 11ª Conferência Internacional Pesquisa e Ação Sindical da CUT. Sindicalistas de vários países relataram as péssimas condições de trabalho que muitos trabalhadores do continente ainda vivem. O encontro realizado pelo Observatório Social da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, reuniu representantes da Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Uruguai e México. Eles falaram sobre as lutas e as conquistas e também das dificuldades enfrentadas para se organizar. O sindicalista colombiano Guillermo Correia fez um relato sobre as perseguições enfrentadas em seu país. O trabalho informal continua crescendo no país e representa mais de 60% dos trabalhadores. Nossa taxa de sindicalização é muito baixa. A cada 100 trabalhadores, apenas 4 são sindicalizados. As negociações coletivas caíram 12% de 2010 para cá. Hasta el año 2010 ha disminuido en un 12%. Guillermo também fala sobre a violência contra sindicalistas. Claro, el tema de la violencia es un tema vigente. Nos últimos 24 anos, mais de 1.900 sindicalistas foram assassinados na Colômbia. Em 2010, foram 51 assassinatos. No ano passado, foram 25. Os dados falam de 25. Para o colombiano, a formação das redes sindicais como a brasileira CUT está ajudando a mudar o quadro. Essa junção das duas coisas, pesquisa e ação sindical, e o fortalecimento das redes para enfrentar a crise internacional que nós estamos vivenciando é o principal objetivo do seminário que acontece aí ao longo desses 2 dias com o Observatório Social e várias organizações de vários países da América Latina.
A reivindicação dos trabalhadores pela redução da jornada de trabalho no Brasil faz parte da luta sindical há quase um século. Vem desde o início do processo de industrialização no final do século XIX. Atualmente, as centrais sindicais se empenham na redução da jornada como forma de melhorar a qualidade de vida do trabalhador e apoiar o aumento de emprego no país. Este esforço começa a dar frutos. A Câmara dos Deputados pode criar um espaço de negociação. A partir daí, a proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais pode virar uma realidade. Em campanha há mais de 10 anos, a Central Única dos Trabalhadores aguarda a votação da proposta de emenda à Constituição no plenário da Câmara dos Deputados, que tornaria a jornada de 40 horas obrigatória para todos os trabalhadores. Por enquanto, a legislação específica de cada categoria pode ser negociada para reduzir a carga horária. Entre as categorias que conquistaram recentemente as 40 horas estão os químicos e farmacêuticos. Não houve nenhuma perda de competitividade no caso dos químicos, assim como as outras empresas que já adotaram jornada menor, não houve perda de competitividade, portanto o que há na verdade é uma condição melhor, inclusive do trabalhador aumentar a sua produtividade. Por quê? Porque o trabalhador vai mais descansado para trabalhar uma jornada menos extensa, está mais apto, está mais satisfeito. Segundo o secretário, hoje o principal impedimento para a aplicação da redução da jornada de trabalho são as empresas. Ainda há este mito na cabeça dos empresários a nível brasileiro de que não pode reduzir jornada porque vai reduzir a competitividade. O Brasil tem uma das maiores cargas de trabalho do mundo, ficando atrás de países como Portugal, Espanha e a China. Aqui se trabalham 44 horas semanais. A luta pela redução da jornada de trabalho é antiga. Já no século XIX, os trabalhadores pediam 8 horas para o trabalho, 8 horas para dormir e 8 horas para o estudo e lazer. Nos dias de hoje, com a inovação dos processos de produção, cada vez mais a redução da jornada de trabalho se apresenta como uma solução para o desemprego. Se hoje em dia você precisa de menos trabalhadores para realizar um serviço ou para produzir uma mercadoria, o que a gente faz com esses outros trabalhadores que sobram, né? Ou eles vão para o desemprego, e aí a sociedade vai se deteriorar, ou a gente vai reduzir a jornada para que todos tenham condição de ter um emprego. Wagner é um dos 37 mil trabalhadores da indústria farmacêutica no estado de São Paulo que teve a jornada de trabalho reduzida para 40 horas. Com as horas a mais, ele pode se dedicar mais aos filhos. Brinco com as crianças, que hoje em dia só tem uma criança, hoje já está mais crescido. Mas com a minha filha, ajudo nos estudos e a gente tem uma qualidade de vida bem melhor, graças a Deus. E criança sozinha é um problema. Adolescente, então, você tendo um presente é outra coisa. O que sua filha acha disso? Com certeza, né? Fica muito mais contente. Né? Paulo Caires, você acha que o Brasil está na rota certa nessas discussões, nessas situações tão importantes para todos nós? Sim, o país está na rota certa, mas tem que acelerar esse espaço. E, inclusive, tem que se fazer um novo conceito do que é trabalho decente. Qual seria, na sua opinião? Não pode confundir trabalho decente com o trabalho escravo. O trabalho escravo é aquele que o trabalhador fica aprisionado. Trabalho decente, eu não posso chamar de trabalho decente, mesmo que o trabalhador está formalizado, um trabalho que mata. Se pegarmos a Constituição Civil aí, por exemplo, o número de mortes que nós temos é um absurdo. Mesmo estando registrado, formalizado, isso não é um trabalho decente. Trabalhos que pagam aí, os salários que pagam próximo do salário mínimo, não é um trabalho decente. Ele não possibilita, inclusive, que a economia se viabilize. Então, nesse sentido, está caminhando sim, mas tem que avançar muito ainda, né? Principalmente a cultura dos nossos empresários. Talvez para o nosso país ser um dos últimos países, aliás, o último, né, a acabar com a escravidão, com essa excrescência, talvez ainda tenha essa cultura. Agora, nós não podemos estar no século XXI, onde estamos às portas aí de ser a quinta economia do mundo e ainda existir esse tipo de trabalho aqui em nosso país. E o que você pensa a respeito da redução da jornada de trabalho, que é uma discussão longa? A redução da jornada de trabalho para nós ela é essencial e ela é um exemplo do que nós temos que fazer aqui. Diferentemente do que a Europa está fazendo, que está tirando o direito dos trabalhadores, está aumentando jornada lá, como acabou de acontecer agora em Portugal, isso é um contrassenso, e reduzindo salários. Justamente você agrava a crise aí. No Brasil, o exemplo tem que ser o contrário.
E o que os empresários dizem de perda de competitividade não se justifica pelo seguinte: em 1988, na Constituição se estabeleceu a canetada às 44 horas e teve que se fazer essa redução. E nem por isso eles perderam competitividade. Basta ver no Diese o que foi isso. Já recuperaram amplamente isso e, portanto, hoje já tem as condições objetivas para termos as 40 horas sem redução de salário, e você amplia em tudo. Em lazer, que foi dito ali pelo trabalhador, mas também na questão da formação. Aqui se cobra muito capacitação, mas se você ficar internado dentro da fábrica com 44 horas, com hora extra, quando que você vai se formar? Só se você não dormir, então isso não existe. Então, do ponto de vista de redução da jornada, é um momento, acho que se avança sim, está colocado lá no Congresso para a gente negociar, e o movimento sindical e as centrais estão abertos à negociação. A gente fica muito grato pela sua participação mais uma vez aqui no seu jornal. Então, eu quero desejar a todos um bom 2012 para todos nós e principalmente para a nossa TVT.